Olá, meu nome é Cristina Barbosa, psicanalista para mulheres e especialista em comunicação. Talvez você já me conheça e esteja aqui mais uma vez. Para quem nunca me ouviu, deixa eu apresentar. Esse é o Entre Nós, um espaço para a gente conversar sobre as dores e as dúvidas e as transformações que fazem parte da vida. Toda terça tem um episódio novo por aqui. Depois de ouvir, lembra de deixar um comentário e curtir esse vídeo, dizendo também o que você achou sobre o tema, porque assim as plataformas entendem que esse conteúdo é interessante e entregam para mais pessoas. Vamos ao tema de hoje? Bem, hoje eu quero falar sobre uma coisa que atravessa praticamente todas nós: a vida que imaginamos viver. Porque existe uma versão da nossa vida que mora só dentro da nossa cabeça. Uma versão que foi construída pelos nossos planos, nossos sonhos, nossas expectativas. E existe a vida que realmente aconteceu. E nem sempre elas se parecem. Bem, não sei você, mas quando eu tinha 20 anos, eu sonhava com algumas coisas bem diferentes. Talvez você também. Talvez você imaginasse estar em outro trabalho, em outro relacionamento. Talvez morando em outro lugar, com mais dinheiro, com menos preocupações. Talvez já imaginasse ter filhos ou nem sonhava em ter. Mas olha aí quem é que já virou mãe. Talvez você imaginasse uma vida mais tranquila, uma vida mais organizada. Ou imaginava uma vida mais cheia de aventuras, de desafios, sei lá. São infinitas as possibilidades, mas a verdade é que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela. E muitas vezes o roteiro que a gente escreveu lá atrás já nem cabe nessa pessoa na qual a gente se transformou. Porque a gente muda, né? E eu acho que uma das dores mais silenciosas da vida adulta seja justamente essa. Perceber que nem tudo aconteceu como a gente planejava. Porque quando a gente pensa em perdas, é natural que a gente pense em alguma coisa concreta, tipo uma pessoa, um emprego, uma oportunidade. Mas existem perdas que são muito mais discretas. São perdas diante da vida que nós não vivemos, dos caminhos que nós não seguimos, das versões que deixaram pelo caminho. E quase ninguém fala sobre isso. O que a gente faz é aprender a lidar com as perdas que o mundo vê. Mas nem sempre a gente aprende a lidar com os sonhos que precisaram ser abandonados, com os planos que não aconteceram, com aquelas expectativas que precisaram ser revisadas. Tem aquele momento da vida em que a gente percebe que não vai dar para ser todas as versões de mulher que um dia nós sonhamos. E isso pode doer, né? Pode doer olhar para trás e perceber que não deu para fazer tudo. Pode doer aceitar que a vida tomou rumos que nunca estiveram no seu desenho original. E sabe o que é curioso? Muitas vezes o sofrimento não vem exatamente da realidade. Ele vem da comparação, sabe? Da diferença entre aquilo que a gente achava que deveria existir e o que existe de verdade. A TCC, a terapia comportamental, fala muito sobre isso, sobre a ideia do deveria, né? Que nos persegue sempre. Eu deveria estar melhor, eu deveria ser mais feliz, eu deveria ter outro emprego. E quanto mais a gente alimenta esses pensamentos, mais fica difícil encarar a verdade. Porque a gente fica ocupada demais imaginando a vida que a gente deveria ter. E enquanto isso, a vida real vai passando, vai acontecendo. E eu não estou falando aqui de abandonar os sonhos, tá? Eu estou falando daquela vida imaginada na nossa cabeça e que acaba sendo muito diferente da que a gente tem hoje, da vida palpável. E para a psicanálise ela também traz uma reflexão muito interessante sobre esse tema, sobre os lutos, lembra? Eu já falei sobre isso aqui. Durante a vida a gente precisa passar por vários lutos e lutos que nem sempre envolvem a morte. Muitas vezes a gente está falando do luto de uma expectativa, de uma fantasia, de uma versão de nós mesmas, de uma versão da mulher que nós achamos que nos tornaríamos, da mãe que a gente imaginou ser um dia, da vida que a gente sonhou ter um dia, né? Da vida tão certinha, tão bem planejada que a gente imaginou quando tinha 20 anos de idade. E talvez amadurecer tenha alguma coisa a ver, sabe, com revisitar essa pessoa que nós éramos aos 20 anos. Porque o desafio aqui não é olhar para trás com um fracasso, mas é enxergar que uma vida diferente não é uma vida pior, é apenas uma vida diferente.
E talvez seja aqui que exista alguma coisa muito importante, sabe? Porque quando um plano não acontece, a nossa atenção ela é imediatamente direcionada para aquilo que não deu certo. Mas raramente a gente percebe aquilo que deu certo. As pessoas que encontramos, as experiências que vivemos, as amizades que construímos, as forças que descobrimos ter, os aprendizados que nunca estiveram no roteiro original, mas que fazem de você ser essa pessoa incrível que você é, sabe? Eu penso muito sobre isso. Vejo que a vida que eu tenho hoje, nossa, é muito diferente da que eu imaginei. E muitas das escolhas de hoje eu jamais teria escolhido para mim, mas elas me tornaram uma pessoa melhor. Porque a vida não entrega aquilo que a gente quer, né? Ela entrega aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente precisa aprender. E eu sei que essa frase pode soar difícil em momentos complicados, eu realmente sei disso. Mas eu não tô falando aqui de romantizar sofrimento, tá? Longe disso. Eu tô falando em reconhecer que muitas vezes o roteiro que a vida escreve pode ser até maior do que aquele que a gente escreveu tempos atrás, porque a vida é mais bagunçada, ela é mais contraditória, né? E talvez a pergunta não seja por que a minha vida não se tornou o que eu imaginei? E talvez a pergunta certa seja o que eu posso construir a partir da vida que eu tenho hoje? Porque é nessa pergunta que existe movimento, é nela que existe futuro. Cá entre nós, eu quero te propor um exercício simples, tá? Se você quiser dar pause para fazer ou anotar para fazer depois, eu quero que você pegue uma folha, uma caneta e faça 2 colunas. Na primeira você vai escrever a vida que eu imaginava quando eu tinha 20 anos. E na segunda coluna, a vida que eu tenho hoje. Sem julgamentos, tá? Sem pensar demais. Você só vai escrever e vai observar. E aí eu quero que você faça 3 perguntas para si mesma. Primeira, o que realmente ficou para trás? Segunda, o que eu ainda quero construir? E terceira, quais foram os presentes que a vida me trouxe que não estavam no roteiro original? Porque tudo bem algumas coisas serem lamentadas, faz parte da vida. Mas talvez você descubra também que existe beleza onde antes você só enxergava ruínas. Porque felicidade talvez não seja exatamente enxergar esses fracassos e pensar neles, mas talvez seja visualizar essa vida de uma forma diferente. Difícil ser adulto, né? Bem, eu te convido agora a enviar esse vídeo para alguém que talvez precise pensar sobre essas questões. E a terapia, lembra, a terapia pode te ajudar muito a falar sobre isso, a conversar sobre esses temas. Então, quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, é @psi_cristina_barbosa. E eu quero te ajudar. Obrigada por estar aqui mais uma vez e até a próxima.